Como fazer todos os gráficos do Excel? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. 20 gráficos diferentes, a gente vai fazer cada um deles passo a passo do zero e todos esses gráficos que você está vendo aqui na tela é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu vou falar para você quando você deve usar cada tipo de gráfico, como que você usa, como é que faz e por que que um gráfico é melhor que o outro. Então a gente vai ver do zero, passo a passo, na prática, cada um desses 20 gráficos diferentes aqui no Excel. Tem bastante gráfico interessante, tenho certeza que vai ter um gráfico ou outro que você nunca viu na vida, mas depois que você aprender como que usa, o porquê que você deve usar e qual o problema, qual a análise que ele consegue te ajudar a fazer, tenho certeza que você vai começar a usar também vários dos gráficos que eu vou mostrar aqui para você. E olha só para você ter uma ideia dos gráficos que a gente vai aprender aqui. Gráfico de ações, áreas, barras, bolhas, caixa estreita, cascata, colunas, combinação, dispersão, explosão solar, funil, pareto, histograma, pizza, linhas, radar, mapa, rosca, mapa de árvore e superfície. 20 gráficos diferentes no Excel, do zero, passo a passo. Quando usar, quando não usar, por que usar um gráfico e não usar o outro, em qual situação eu devo usar. Vamos ver tudo isso do zero, passo a passo e na prática. Começando aqui já com o primeiro gráfico. Gráfico mapa de árvore. O gráfico mapa de árvore é um excelente gráfico aqui no Excel quando você precisa comparar ou quando você tem informações como categoria, subcategoria. Então olha só, um exemplo prático. Aqui eu tenho basicamente um relatório bem simples de produtos vendidos em 2024. Eu tenho na primeira coluna a categoria, e aí veja que se repete a categoria, né? Tem aqui, ó, tipo 1 várias vezes, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. E dentro de cada categoria eu tenho as subcategorias, ó. Eu tenho aqui o nome dos produtos, ó. Então veja que eu tenho uma categoria bem grande aqui, ó, tipo 1. E dentro dessa categoria eu tenho aqui, ó, vários produtos. Então, basicamente, categoria, subcategoria. E aqui na última coluna eu tenho total vendido, ou seja, o valor de cada produto, de cada subcategoria. Se eu selecionar todos esses valores aqui, eu consigo estar fazendo aí o meu gráfico, o mapa de árvore aqui no Excel. É só clicar aqui, ó, inserir, e vou escolher esse gráfico aqui, ó. Clico nele, gráfico de hierarquia, seleciono a primeira opção, mapa de árvore. Cliquei e pronto, nosso gráfico já está aqui na tela. Dá para eu aumentar bastante ele, olha só. Se você clicar aqui na borda, clica, segura e arrasta, você consegue movimentar o gráfico. E aqui nessas bolinhas que ficam aqui em cima, aqui nas bordas do gráfico, se você clicar, segurar e arrastar, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico. Vou deixar ele mais ou menos aqui e vou aumentar ele bastante aqui para baixo, deixando ele dessa forma. Aqui o título eu vou deletar, então eu seleciono, deleto. Não vou estar utilizando aqui nesse caso. E olha que interessante. Aqui com o meu gráfico, o mapa de árvore, posso deixar ele até aqui em cima da minha tabela, por exemplo. Ou vou deixar ele aqui mesmo, né, no cantinho. Com o meu gráfico mapa de árvore, eu consigo ver que tem 4 cores diferentes aqui. E cada cor representa uma categoria. Tem aqui cinza, azul, laranja e amarelo. Para eu ver o que cada cor representa na categoria, consigo ler a legenda aqui de cima. Ó. O cinza é o tipo 3, o azul é o tipo 1, o laranja é o tipo 2 e o amarelo é o tipo 4. Eu consigo ver pela legenda. E ainda dentro de cada categoria, então, por exemplo, essa categoria cinza grandona aqui da esquerda, tem várias subdivisões. Ó. Então, eu tenho a categoria grande, que é o cinza, e dentro do cinza eu tenho as subcategorias. Tem um produto aqui, outro produto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. No caso, 5 produtos diferentes. E como é que eu faço a análise pelo gráfico de um mapa de árvore? É bem simples. Quanto maior o retângulo, maior a área, maior o valor. E quanto menor o retângulo, menor o valor. Por esse gráfico aqui, eu consigo analisar o seguinte, olha só. Eu consigo ver que, por exemplo, a maior categoria é a categoria cinza, ou a categoria tipo 3. E a menor categoria é essa daqui em amarelo. Mas, além disso, eu consigo ver que, além da maior categoria ser a cinza e a menor ser a amarela, eu consigo ver que talvez o produto que menos vendeu ó, seja esse produto aqui, ó, ômega 3 de 180 cápsulas. E esse produto está dentro da maior categoria. Então, olha que simples. Eu consigo ver tanto as maiores categorias, as menores categorias e também os produtos que mais venderam ou menos venderam. Tudo depende do tamanho da área. E, se você quiser, além de ver apenas, olha só, o nome aqui do produto, você pode deixar o mouse em cima de uma seleção, ó, aqui, ó, ômega 3, e aí você consegue avaliar o valor por aqui. Ó. Mas, para que o valor sempre fique aparecendo para você aqui na tela, você pode dar 2 cliques aqui sobre o nome, ó, 1, 2, vai abrir essa janela lateral e é só habilitar aqui também, ó, valor, pronto. Pode fechar e já era. Finalizamos o nosso gráfico mapa de árvore. Agora, além da gente conseguir ver pelo tamanho da área o que é maior e o que é menor, seja categoria ou subcategoria, a gente também consegue ver aqui o nome e o valor em questão da subcategoria. Beleza? Agora vamos lá para um gráfico também muito interessante que é
o Explosão Solar. Basicamente, ele é a mesma coisa do mapa de árvore, mas o que muda é o layout, o design. Ó. Inclusive a tabela é a mesma coisa que eu estou utilizando. Estou utilizando aqui a mesma base de dados. Bom, então não precisa explicar muita coisa mais aqui, porque é a mesma base de dados. O princípio é o mesmo. Categoria, subcategoria, valor. Quanto maior a fatia, maior o valor. Quanto menor, menor o valor. Deixa eu selecionar todo mundo aqui, ó. E novamente, inserir. Selecione essa opção aqui também, ó, gráfico de hierarquia. Escolha explosão solar, por exemplo. Esse daqui é o nosso gráfico de explosão solar. E assim como o mapa de árvore, a gente tem aqui o mesmo princípio de análise. Deixa eu deletar aqui o título, que eu não vou estar utilizando. Vou fazer o seguinte, ó. Com o gráfico todo selecionado, está um pouco difícil de ler algumas informações, ó. Então está cortada. Então vem aqui, ó, a página inicial, e vou diminuir aqui o tamanho para 8, talvez. Tamanho da fonte, 8 ou 7. 7 ficou melhor, ó. Dá para ler aí com mais precisão. E como esse gráfico aqui ele segue o mesmo princípio, eu tenho aqui cada categoria representando através de uma cor, né, sendo representada, e eu consigo também fazer a leitura da categoria, ao invés de usar apenas as cores para isso, eu consigo ver que aqui dentro, olha só, eu tenho tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo 1. Isso daqui é o nome de cada categoria que eu tenho na parte interna. E aqui na parte externa, eu tenho as subcategorias. Então, na parte interna é a categoria e na parte externa é a subcategoria. E o princípio é o mesmo. Quanto maior, maior o valor. Quanto menor, menor o valor. Aqui eu já consigo analisar que, por exemplo, a maior categoria é a categoria cinza, olha só. E, além disso, eu consigo ver que, mesmo a categoria cinza sendo a maior, eu sei que, por exemplo, o produto que menos vendeu também está aqui dentro, ó, ômega 3, por exemplo. E eu sei que, por exemplo, um produto que mais vendeu está aqui, ó, é da categoria azul, creatina, por exemplo. E a mesma coisa, se você quiser também, além de ver apenas os nomes, também ver os valores, você pode dar um duplo clique, ó, 2, para abrir essa janela lateral, e aí é só você habilitar essa opção aqui também, ó, valor. Agora já pode fechar. E olha que interessante. Agora, além da gente ter aqui apenas o nome, a gente também tem aqui o valor de cada subcategoria. Um outro gráfico que talvez seja bem interessante, esse aqui talvez seja um dos mais conhecidos no Excel, barras ou colunas. A diferença de barra ou coluna é só o posicionamento. Coluna, ele vai ser um gráfico que fica em pé, e barras é um gráfico que ele fica deitado. Essa é a diferença dos dois, tá bom? Mas, na minha opinião, só muda realmente a posição, barras ou colunas. Então vamos lá, aqui eu tenho uma tabela bem simples, onde eu tenho o boletim dos alunos no primeiro bimestre. Aí eu tenho o nome do aluno e a atividade que o aluno fez. Ao invés de eu ficar analisando isso através de números, por exemplo, que pode ser um pouco difícil, imagina só se tem uma tabela muito grande com várias informações, talvez seja mais interessante você colocar isso num gráfico de colunas ou gráfico de barras. E eu vou dar uma dica aqui. Como eu falei do gráfico de mapa de árvore e o gráfico de explosão solar, ambos são muito bem aproveitados quando a gente tem categoria e subcategoria. Quando eu devo utilizar um gráfico de barras ou de colunas, basicamente você pode utilizar quase sempre. Então, se você tiver dúvida de qual gráfico você deve utilizar, tenta começar por barras ou por colunas. Se ficar bom, se você conseguir enxergar as informações, mantenha esses gráficos aí, tá bom? Na dúvida, use barras ou colunas, que são os gráficos mais comuns e conseguem atender boa parte das situações. E aqui, olha só, cada coluna ou cada barra do gráfico vai representar um aluno, ou seja, a categoria que eu tenho aqui, os textos, e o tamanho de cada barrinha vai ser determinado pela nota, pela atividade 1, 2 e 3. Então, olha só, deixa eu selecionar todo mundo aqui, clicar em inserir, e nessa primeira opção de gráfico, ó, eu tenho tanto coluna quanto barras. Eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó, coluna. Clico e pronto, ó, já está aqui na tela o meu gráfico de colunas. Posso aumentar bastante aqui para ficar mais fácil de ver. Posso deletar aqui o título que eu não vou estar utilizando. E olha que interessante. Aqui eu consigo, como eu falei, ver cada um dos alunos, Isaac, Marisa, Úrsula e assim por diante. E, através da cor da barrinha, então aqui, ó, Isaac, eu consigo ver que tem atividade 1 em azul, atividade 2 em laranja e atividade 3 em cinza. E assim eu também consigo visualizar tanto as categorias, ou seja, cada conjunto de barrinhas é um aluno e a altura de cada barrinha representa uma atividade. É um gráfico muito interessante. Aí como é que eu faria uma análise aqui de modo mais prático? Então, por exemplo, eu iria fazer o seguinte. Eu consigo ver que mais ou menos os alunos ficaram aqui nessa média, tá vendo? Uns ficaram um pouquinho acima, outros ficaram um pouquinho abaixo. Mas, no geral, eu acredito que os alunos aqui tiraram mais ou menos a nota 7. Ficou ali na média. E eu consigo ver que as duas matérias, as duas atividades que mais se destacam é a atividade em azul, porque perceba o seguinte, se você analisar todas as barrinhas, azul, laranja e cinza, quais são as que estão maior na média? Na minha opinião, é o azul, certo?
Aqui a gente tem, ó, esse azul está bem alto, esse aqui também, ó, maior de todos, esse aqui também e esse aqui também. Então, talvez a atividade 1 foi onde os alunos mais tiraram nota boa. Por que será? O que mudou da atividade 1 para as demais? Eu consigo ver também que a atividade laranja, ou seja, a atividade 2, os alunos não foram tão bem assim. Ó. Olha só, o Isaac, a Marisa, a Úrsula foi bem, porém, depois aqui os demais já não foram tão bem assim. O que aconteceu, hein? Então eu consigo fazer análises de maneira bem mais objetiva, prática, sem ficar utilizando uma tabela para isso. Consigo analisar tudo através do gráfico. Agora, ao invés de a gente fazer um gráfico de colunas, deixa eu clicar aqui no inserir e vou utilizar barras. Eu clico aqui e pronto. Basicamente, pessoal, é a mesma coisa, só que um está em pé e o outro está deitado. Posso deixar ó, ele até aqui no cantinho, deixar mais ou menos aqui assim, e pronto. Aqui eu também consigo ver ó, o nome de cada um dos alunos e o tamanho da barrinha é indicado pelo tamanho do valor. Quanto maior a barrinha, maior o valor. Beleza? Eu acho que é bem simples, né? Gráfico de barras ou colunas, um dos mais utilizados no Excel. Áreas ou linhas? Áreas ou linhas. E aí, o que é a diferença de um para o outro? Bom, um gráfico de linhas é uma linha, né? Como a gente está acostumado. E um gráfico de áreas é uma linha com a parte de baixo pintada. É só isso, tudo bem? Então, não tem muita diferença. Gráfico de linhas e áreas, o que muda mesmo é o layout. É claro que existem situações que talvez sejam mais adequadas você utilizar o gráfico de áreas para ficar mais fácil a visualização. Mas isso não diz, né, que isso não fala que é totalmente diferente um do outro. O que muda mesmo é a parte de baixo pintada. Por exemplo, se você tiver um gráfico de linhas e pintar toda a parte de baixo da linha, ele se torna um gráfico de áreas. Tudo bem? Esse é o meu ponto aqui, na explicação da semelhança de um para o outro, ou na diferença, né? Tem uma tabelinha um pouco diferente aqui, que é chuva por ano. Aí na primeira coluna eu tenho os meses do ano, e aqui tem 2001, 2 e 3. E o quanto que choveu em milímetros em cada um desses anos. Bom, analisando pela tabela, é um pouco difícil saber qual ano que choveu mais, qual que choveu menos, qual mês choveu mais e qual mês choveu menos. E também se eu quiser fazer uma comparação entre esses anos, 2001, 2 e 3, eu talvez precise utilizar algum gráfico para me auxiliar com isso. Então deixa eu selecionar todo mundo aqui. Ah, mas por que eu não posso utilizar gráfico de colunas e gráfico de barras aqui? Vou utilizar linhas e áreas por causa do seguinte. Sempre que você... Um detalhe, tá? É claro que dá para você utilizar colunas e barras aqui. Mas uma dica. Sempre que você tiver uma variação de tempo, ou seja, dia, mês, ano, datas, semanas, sempre que você tiver uma variação de anos, de dias, de datas, use gráfico de linhas ou gráfico de barras, tá bom? Talvez seja o mais adequado. É claro que podem existir exceções, mas, no geral, eu sempre utilizo gráfico de linhas e barras quando eu tenho uma variação de tempo. Quero ver a evolução de alguma coisa ao decorrer do tempo, ou fazer uma comparação ao decorrer do tempo, ao decorrer da data. Utilize gráfico de linhas ou gráfico de áreas. Aqui vamos fazer algo um pouquinho diferente. Ao invés de eu selecionar todo mundo e fazer meu gráfico, deixa eu clicar numa célula vazia e vamos aprender a fazer o nosso gráfico de forma manual. Então, olha só, inserir, clico aqui, por exemplo, no gráfico de linhas, selecionei, vou posicionar ele aqui em cima e, para pegar os dados agora da tabela e jogar dentro aqui do gráfico, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, selecionar dados. Nessa primeira opção, eu vou clicar em adicionar. Nome da série, olha só, deixa eu cancelar aqui, perceba que tem duas opções, né? Entradas de legenda série e rótulos do eixo horizontal, categorias. Categorias, igual a gente viu, é o que vai separar uma coluna da outra, ou no caso, uma parte da outra, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Isso são as categorias no eixo X. Agora no eixo Y, ou seja, o que determina o tamanho, é isso daqui, ó, essa primeira parte, legenda, tudo bem? Entradas de legenda série. Eu vou clicar aqui então, adicionar, e como isso daqui é o que determina o tamanho, são os valores. Então vou começar o nome da série, vou selecionar 2001, que é primeira linha de 2001, os valores da série, clico na setinha para cima, seleciono todo mundo aqui dentro ó, da coluna do 2001, setinha para baixo, ok. E aí já dá para ver que o nosso gráfico já vai sendo formado. Vou fazer a mesma coisa, adicionar para o ano 2002, seleciono os valores, clico aqui no ok, e a mesma coisa para o ano de 2003, seleciono aqui também os valores, ok. E perceba o seguinte, aqui embaixo, ao invés da gente ter janeiro, fevereiro, março e assim por diante, a gente tem números, 1, 2, 3, número de forma sequencial. Para colocar os meses aqui embaixo, eu posso muito bem, ó, ao invés de usar aqui, ó, 1, 2, 3, clico em editar, e aí eu seleciono aqui ó, os meses.
Clico agora em OK e OK novamente. Pronto, finalizamos. Com esse gráfico aqui eu consigo fazer uma comparação e ver em qual ano choveu mais, em qual ano choveu menos. Ver também que, por exemplo, de maio a agosto ou setembro são os meses que menos chovem. E depois de outubro a dezembro e de janeiro a abril são os meses que mais chovem. Ó. Então a gente consegue fazer várias análises de modo fácil. Como é que eu vou saber, hein? Que a linha laranja, que a linha azul ou cinza representa o quê? É só você selecionar o gráfico, tem que adicionar as legendas, né? Então seleciona o gráfico, clica, por exemplo, aqui em Design do gráfico, e aqui no cantinho, ó, adicionar elemento de gráfico, coloca legenda, aqui ó, legenda pode ser, por exemplo, direita. Pronto. Aí a gente tem aqui as legendas representando aí cada um dos anos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo gráfico, porém, ao invés de usar um gráfico de linhas, a gente usa um gráfico de áreas. Ou ainda, eu vou ensinar uma dica bem legal. O gráfico de áreas dá para você fazer a mesma coisa que eu fiz com o gráfico de linhas, mas ao invés de você inserir gráfico de linha, inserir gráfico de área, tudo bem? E o resto é o mesmo. Mas olha a dica legal. Eu vou selecionar aqui o gráfico, Ctrl C para copiar, clico numa célula aqui fora, Ctrl V para colar. Dessa forma eu dupliquei esse gráfico. Aí o que eu vou fazer? Como eu não quero fazer tudo de novo, eu copiei e colei para duplicar o gráfico e eu clico com o botão direito aqui no gráfico, alterar tipo de gráfico. Então, olha mais uma dica interessante. E aí eu consigo visualizar essas informações em qualquer tipo de gráfico. Colunas, barras, linhas, áreas e assim por diante. Então digamos que eu queria ver como é que ficaria um gráfico de colunas. Ó. Eu clico aqui colunas e olha o jeito que ele iria ficar. Mais ou menos dessa forma. Dá para fazer análise, não dá? Eu acho que sim. Olha só, gráfico de colunas. Eu acredito que iria funcionar muito bem. Então daria sim para a gente utilizar. Mas lembra que eu falei que gráfico de linhas e áreas é bastante utilizado quando a gente tem uma variação entre datas, tempo, período. Por isso que a gente utiliza. Mas olha como é que ficaria o gráfico de colunas. Eu ainda acho que o gráfico de linhas ou áreas fica mais interessante. Mas vai do seu gosto, tudo bem? Agora vamos ver aqui, ó, linhas. E ao invés de usar linhas, eu gostaria de usar um gráfico de áreas. Então vamos mudar aqui para ver se a gente consegue achar. Ou na verdade está aqui, ó, linhas, áreas. Olha só, áreas. E pronto, ficaria mais ou menos dessa forma. Clico aqui no OK e pronto, ó. A gente trocou o gráfico de linhas pelo gráfico de áreas. Um problema, e talvez possa ser um problema mesmo no gráfico de áreas, é que, como ele tem uma cor sólida, às vezes a gente perde, ó, tá vendo o azul que está aqui atrás? Meio que a gente perde a referência, né? Se ele, ó, tá vendo que ele entrou dentro do laranja? O que será que ele fez? Será que ele fez isso? Será que ele fez isso? E aí? Porque é muita diferença, ó, de movimento, né? De área, de valores. Como é que eu posso fazer para que de fato eu consiga visualizar todos os gráficos? Uma dica para você. Dá 2 cliques, ó, sobre uma área do gráfico, pode ser a área cinza, e aí eu vou vir aqui, ó, nessa caixinha de cores, preenchimento, tá com a cor cinza, vamos manter, mas eu vou clicar aqui, ó, preenchimento sólido, e ao invés de usar a transparência 0, eu uso aqui a transparência de 50%, por exemplo. Eu vi que ele mudou de cor também, então deixa eu selecionar de novo aqui a cor cinza, ó. Pode ser essa cor, beleza. Agora eu vou selecionar esse laranja aqui do fundo, vou clicar aqui em preenchimento sólido, seleciono novamente o laranja para confirmar, e deixo aqui a transparência em 50%. Enter. E agora eu posso selecionar aqui o azul, colocar preenchimento sólido, selecionar um azul de novo, colocar a transparência em 50%, por exemplo. Posso fechar e olha o jeito que ficou. Agora sim eu consigo avaliar as 3 áreas do gráfico, né? Mesmo que o azul esteja atrás do laranja e atrás do cinza, eu ainda consigo ver a silhueta, né, desse azul. Ó. Consigo ver que ele faz isso daqui, ó, que legal. Então ainda a gente consegue avaliar os níveis de chuva. Quando choveu mais, quando choveu menos. Me diz aí, qual que você achou mais legal? Áreas ou linhas? E eu gostei mais do de áreas. Eu achei que fica mais legal. Porque de fato ele tem uma sensação de volume, né? Então você tem a sensação que está preenchido, né? Que existe valor ali. Você vê a área. Eu acho mais legal. Mas a única diferença mesmo é que ele é pintado na parte de baixo. Ó. Se você pintar a parte de baixo dessas linhas, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Agora um outro gráfico que é muito interessante é um gráfico de combinação. Mas peraí, gráfico de combinação? Nunca vi falar. Então, gráfico de combinação, agora que a gente já aprendeu a utilizar gráfico de colunas, barras, linhas, áreas, sabia que dá para combinar esses gráficos? Então imagina só. A gente tem aqui, por exemplo, um gráfico de colunas e, junto com o gráfico de colunas, a gente coloca aqui uma linha para que a gente consiga ter uma segunda, uma terceira, uma quarta análise dentro do nosso gráfico. Então, por exemplo, aqui eu tenho relatório anual de vendas e eu tenho aqui, olha só, datas, beleza? E tenho aqui as vendas em cada uma das datas e eu tenho a margem em cada uma das datas. Será que quando a minha margem diminuiu, por exemplo, aqui,
Será que isso tem a ver com minhas vendas? Será que se a margem diminuiu é porque eu acabei vendendo mais em maior volume? Ou será que quando a margem, por exemplo, seguindo o mesmo raciocínio, a margem aumentou bastante, será que o volume de vendas diminuiu? Não sei, a gente consegue analisar, ao invés de ficar vendo números, pelo gráfico de colunas, pelo gráfico de áreas, gráfico de linhas. Lembra que eu falei que um gráfico de linhas é bem interessante a gente utilizar quando a gente tem uma variação de tempo? Então vamos seguir esse raciocínio. Mas lembrando, aqui a gente tem duas informações diferentes. No gráfico anterior, a gente tinha informações similares. Chuva, 2020, 2001, 2 e 2003. Chuva, tudo é chuva, né? Porém, aqui na combinação, a gente tem informações diferentes. Uma coisa é venda, outra coisa é margem. Inclusive, um é porcentagem, o outro é reais. Mas vamos seguir lá o princípio que eu falei. Tem variação de tempo? Vamos utilizar linhas ou áreas. Deixa eu selecionar todo mundo e inserir. Eu vou ficar com linhas, tá bom? Vou clicar aqui, linhas. Bom, eu já consigo visualizar aqui os dois valores, tanto vendas quanto margem. A margem, tá vendo que ela ficou colada aqui no zero? Ó, por que isso aconteceu? Porque a margem, como ela é um valor muito pequeno, ó, só para você ter ideia, digamos assim, ó, 20%. 20% na verdade é igual a 0,2. Então imagina, comparar 0,2 com 10 mil, 20 mil, é um valor muito pequenininho. Por isso que ele ficou colado aqui no chão. Mas a gente consegue corrigir isso daqui. Então deixa eu clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico e vou clicar em selecionar alterar tipo de gráfico, alterar tipo de gráfico. E eu aconselho também, sempre que você tiver duas colunas que têm unidades de medidas diferentes, um é real, o outro é porcentagem, um é metro, o outro é centímetros quadrados, por exemplo, a gente pode fazer um detalhezinho que muda bastante coisa. Vem aqui, por exemplo, em combinação, sempre que você... Lembra que ali a gente tinha, né? 2 linhas, 3 linhas, uma coluna, 2 colunas. Sempre que você tiver várias informações, várias colunas sendo representadas num gráfico, você vem aqui na combinação. Aí olha só de eu clicar na combinação, ele já alterou para mim o gráfico de vendas para colunas. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar assim mesmo. Ó. A gente deixa vendas como colunas, que está aqui em cima, e margem como linha. Mas, ao invés de deixar a margem colada aqui no chão, eu vou criar uma nova visualização para ela. Clicando aqui, ó, eixo secundário. Clico e pronto, ó que legal. Aí eu consigo ver, agora ficou chique, né? Consigo ver as vendas nas colunas da cor azul e a margem nessa linha laranja. Agora eu posso clicar aqui no OK e pronto, ó que legal. Agora sim eu consigo fazer a minha análise e ver se existe relação no aumento de margem e diminuição de vendas e vice-versa. Então vamos lá. Aqui está a minha margem, representando os valores da minha linha, e aqui está os valores de venda, representando aqui a coluna. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu consigo ver que de janeiro a maio eu vendi bastante. E a margem estava meio que baixa, né? Não estava lá essas coisas boas. E vendi bastante. Interessante. Margem baixa, muita venda. Beleza. Agora vamos aqui, ó. Aqui diminuiu bastante as vendas. E olha o que aconteceu com a margem. Deu um pico lá em cima, ó. Ah, então peraí, acho que faz sentido, hein? Margem pequena, muita venda. Margem alta, pouca venda. É isso que eu consigo analisar por aqui. Beleza? A gente consegue ver que é inversamente proporcional. Quando a margem é baixa, a venda é alta. Quando a venda é baixa, a margem é alta. Interessante, né? Nesse cenário aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando. Mas é interessante a gente fazer aí sempre a análise, né? Não considere isso aqui que eu estou falando como uma regra geral. Isso aqui é só o exemplo que eu estou mostrando, tudo bem? Vendeu muito porque a margem estava baixa ou vendeu pouco porque a margem estava alta, tudo bem? Dá para a gente fazer combinação com gráfico de áreas também, com gráfico de colunas com colunas, enfim, dá para fazer bastante coisa diferente. Eu vou mostrar aqui, né? Vamos ficar com esse gráfico de combinação, talvez seja um dos gráficos colunas e linhas, um dos mais utilizados dentro do gráfico de combinação, tudo bem? Então a gente aprendeu como é que faz aqui um dos gráficos mais importantes do Excel, colunas com linhas. Vamos partir aqui para o próximo, que é um gráfico não tão conhecido, mas que pode nos ajudar em várias situações. Cascata. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Com esse gráfico aqui, eu consigo, por exemplo, um exemplo prático, fazer uma visualização do meu lucro bruto, tudo que entrou de receita,
e ir removendo os gastos até chegar no final e ver o lucro líquido, por exemplo. Então, se você tem um valor total, que dele é descontado várias coisas, até chegar no valor final, você consegue colocar fazer um gráfico de cascata para representar esses seus dados. Então, olha só, faturamento até o lucro líquido. Tem aqui a descrição e o valor. E aí perceba que tudo que é faturamento é positivo e tudo que é despesa eu coloquei aqui como negativo. Ó. Tanto despesa de material quanto salário de funcionário. Coloquei aqui o sinalzinho de menos para representar que foi uma retirada de valor. Se eu selecionar todo mundo aqui, nessa lista que eu tenho, eu posso clicar em inserir e aqui eu vou selecionar, por exemplo, essa opção, gráfico de cascata. Clico e o nosso gráfico de cascata já está aqui na tela. Dá ainda para a gente fazer aqui alguns ajustes para deixar a visualização ainda melhor. Primeira coisa, vou deletar aqui esse título, não vou estar utilizando. Vamos deixar esse gráfico de cascata um pouco melhor, mas antes vamos só entender como é que ele funciona. Aqui eu tenho a visualização dos valores, tanto em cima ou aqui embaixo ó, das colunas, quanto também aqui nessa parte da esquerda, tudo bem? Então eu consigo ver esses dois valores. Mas deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu clicar nesses valores da esquerda e deletar, porque eu acho que não precisa, como a gente já tem a visualização em cima da coluna, do número, do valor, já fica interessante. E em azul são os valores positivos, ó, estão crescendo. Em laranja, os valores negativos, eles estão descendo. Cresceu aqui, desceu aqui. Tudo que entra é azul, tudo que sai laranja. Mas eu quero fazer uma modificação aqui. Eu gostaria de, por exemplo, aqui olha só, do meu faturamento de janeiro, esse valor grandão aqui, ó, e aí foi descontado uma despesa do material. Então desse valor, ele vai ser descontado um pedaço e aí vai sobrar essa outra parte, tá vendo? Que é a diferença. Se eu pegar esses dois aqui, ele dá o primeiro. E aí foi descontado mais um pedaço. E aí sobrou esse pedacinho aqui. Entendeu? Ele vai descontando os valores, vai retirando. Para que a gente possa deixar dessa forma aqui, ao invés de deixar um gráfico que sempre está crescendo, que nem sempre é verdade, posso fazer o seguinte, ó. Esse segundo gráfico azul aqui, ó, 2 cliques, ele vai abrir para mim essa janela lateral, mas eu venho de novo e seleciono ó, só o gráfico azul de novo, tá bom? Para ter certeza que só ele está selecionado. Aí eu vou clicar aqui, ó, definir como total, beleza? E vou fazer a mesma coisa também para esse segundo gráfico azul aqui, ó, esse terceiro na verdade, né? Seleciono só ele, definir como total. Agora eu posso fechar todo mundo e olha o jeito que ficou aqui interessante. Aí sim eu consigo ter, nesse exemplo prático aqui, um gráfico de cascata que realmente consigo fazer aí a análise dos dados. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que é o meu faturamento total, e desse meu faturamento total, ó, 500 mil reais, ele foi removido 150, tudo bem? Então retirou ó, essa fatia aqui de dentro, ó, do total. E aí sobrou o quê? Ó, o que sobrou? Sobrou essa fatia aqui de cinza, tá vendo? Essa coluna de cinza, 350 mil. E realmente, né? Porque se eu tenho 150, tiro 150, fica 350 mil, beleza? E desse valor, olha só, faturamento, tirou despesas de material, sobrou o lucro bruto. E desse lucro bruto, eu ainda tirei salário do funcionário, e aí, por fim, me sobrou aqui ó, o lucro líquido. Então, desse total que eu tinha aqui em cima, olha o que sobrou para mim. Sobrou mais ou menos essa parte aqui. Ó. Então, toda essa parte anterior aqui ó, foi gasto com despesas. E essa parte aqui foi o que sobrou. Então, é isso que a gente consegue visualizar através do gráfico de cascata. Um gráfico muito interessante que, em várias situações, a gente consegue utilizar. Deixa eu até fazer uma coisa. Essas linhas aqui do fundo, ó, vou clicar, vou deletar. Eu acho que não precisa. Ficou até mais bonitão dessa forma, mais clean o visual. Então, sempre que você precisar verificar um valor total e desse valor total ele vai reduzindo até chegar num valor final, você consegue utilizar o gráfico de cascata para te ajudar com isso, beleza? Agora um gráfico que também é muito conhecido, pizza ou rosca. Por que eu coloquei ou pizza ou rosca? Porque um gráfico de pizza, ele é um gráfico mais ou menos assim, né, que realmente parece uma pizza. E um gráfico de rosca é a mesma coisa, só que ele tem um furo no meio, só isso que é a diferença, beleza? É o visual dele. E esses dois gráficos eles são muito interessantes para que a gente possa comparar a proporção entre as coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número de inscrições por campeonato. E aí eu tenho pessoas que foram jogar xadrez, pôquer, dominó, dama e assim por diante. E aqui o número de participantes de cada um desses campeonatos. Se eu quiser fazer uma comparação desses campeonatos, eu poderia sim utilizar um gráfico de colunas, para ver aí o quanto que cada um representa, né? Mas, se eu fizer um gráfico de pizza, eu consigo visualizar a proporção em fatias, por exemplo, dessa forma. Eu consigo ver aqui ó, um grupo que está aqui, outro grupo que está aqui e outro aqui. Eu consigo visualizar o tamanho da fatia. Quanto maior a fatia, maior o número de pessoas
dentro daquela categoria específica. Eu acho que nesse caso um gráfico de pizza fica bem legal, para que a gente possa comparar o tamanho das categorias, as proporções. E uma dica bem importante: pizza, rosca, tenta utilizar no máximo 7 categorias talvez. Porque se você utilizar muito mais do que isso, vai ficar umas fatias tão pequenininhas assim na pizza que não vai dar nem para você ver direito o que está escrito dentro, tudo bem? Então tenta tomar cuidado com o tamanho, com o tanto de categorias que você tem. Deixa eu selecionar aqui todo mundo, vou clicar aqui em inserir e nesta opção aqui, ó, eu vou selecionar, para começar, gráfico de pizza. Cliquei e pronto. Posso deixar ele aqui em cima, posso deletar o título e vou até diminuir ele aqui um pouquinho. Vou deixar mais ou menos ele aqui desse tamanho e olha que legal. Aqui eu consigo ver pelo tamanho da fatia. Lembra o nosso gráfico mapa de árvore e explosão solar? Então, o gráfico de pizza ele também pode se assimilar um pouco. Por quê? O tamanho da fatia representa o tamanho do valor. Eu consigo ver que essa fatia laranja é a maior de todas e ela representa o poker, por exemplo. E também consigo ver que o jogo Ludo teve aqui bastante inscrições também. O que menos teve foi aqui esse amarelo, que no caso é dama. Foi o que menos teve gente jogando. Agora, se eu quiser, ao invés de ver apenas o tamanho das coisas, visualizar de fato a proporção, eu posso colocar aqui dentro uma porcentagem. Posso clicar aqui no meu gráfico, na parte de fora, venho em design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados, centro. Mas, espera aí, não está me mostrando porcentagem em si um número. Então vamos corrigir isso daqui. 2 cliques, 1, 2. E ao invés de ver número, eu quero ver porcentagem, por exemplo. Posso minimizar aqui o valor, posso tirar aqui também, ó, linhas de preenchimento, e pronto, agora a gente tem a porcentagem. Um outro ajuste de layout seria talvez, ao invés de ver um número dentro, a gente vê um número fora. Então, ó, pode ser extremidade externa, por exemplo. Ó. Deixa eu fechar e beleza. Agora, além da gente conseguir ver cada uma das categorias pela cor, eu também consigo ver a porcentagem de cada categoria e assim, de fato, conseguir ver qual que é o maior e qual que é o menor. Para fazer um gráfico de rosca é a mesma coisa. Então, quer ver? Deixa eu selecionar esse gráfico e agora eu vou apertar Ctrl D, D de dado, Ctrl D. E aí eu consigo duplicar o gráfico. E esse gráfico aqui, a gente clica com o botão direito do mouse e vem aqui embaixo, ó, alterar tipo de gráfico. Aqui no final, ó, rosca, cliquei, clico no OK aqui embaixo e pronto. Olha a diferença dos dois. Parecido, a análise praticamente é a mesma. Quanto maior a fatia, maior o valor. Menor a fatia, menor o valor. Gráficos aí muito parecidos, né? Realmente, aparentemente, olhando, só muda o quê? O furo no meio, não é mesmo? Espero que você tenha gostado aqui desse gráfico, pizza ou rosca. Eu, sinceramente, gosto mais de utilizar aqui o gráfico de rosca. Eu acho ele mais moderno. Me diz aí o que você acha, qual que você prefere utilizar. Agora vamos partir aqui para um gráfico que não é muito utilizado, mas se você já jogou jogos de futebol, tenho certeza que você já viu esse gráfico aqui, radar. O gráfico do radar, ele consegue nos auxiliar a fazer a análise de várias categorias ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é muito utilizado da seguinte situação. Aqui eu tenho a avaliação dos candidatos entrevistados e veja que para cada candidato ou para cada categoria eu tenho vários valores. E esses valores eles são comuns entre todos os candidatos. Por quê? Todas as categorias, olha só, que a gente tem aqui na vertical, possuem as mesmas categorias que eu tenho aqui na horizontal. Então, a Ana, ela fez teste de Excel, de Power BI, de raciocínio lógico e de experiência. A Júlia também fez os mesmos testes. A Laís também e o Pedro também. Então, sempre que você precisa analisar as habilidades, os desempenhos dos alunos, dos candidatos, ver o desempenho de cada categoria, você pode usar o gráfico de radar, porque ele consegue te mostrar isso com muita precisão. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Selecionei, inserir, e aqui no cantinho, ó, eu venho e seleciono aqui essa opção, ó, inserir gráfico, radar, superfície, ações, funil ou cascata. Clico aqui e lá no final a gente tem aqui o gráfico de radar. Posso clicar na primeira opção, escolher aqui a segunda, ou até mesmo aqui a terceira, que é o gráfico de radar com preenchimento. É basicamente lá a diferença do gráfico de áreas e gráfico de linhas. Um é pintado por dentro, o outro não. Radar, selecionar aqui a primeira opção. Pronto. Posso deixar ele grandão aqui na tela, para ficar mais fácil da gente visualizar as informações. E o título eu já vou deletar, porque eu não vou utilizar. E aqui eu consigo ver várias informações interessantes, como por exemplo, cada cor eu consigo acompanhar a legenda aqui de cima, para ver o que representa. E também eu consigo avaliar aqui qual dos candidatos, por exemplo, teve aí uma avaliação melhor no geral. Tudo bem que existem, olha só, deixa eu até diminuir um pouquinho esse gráfico,
ou eu vou movimentar essa legenda. Então, com o gráfico selecionado, design do gráfico, deixa eu jogar essa legenda para o lado direito, por exemplo. Acho que fica mais fácil dessa forma. Eu acho que ficou um pouquinho melhor mesmo. Deixa eu até diminuir aqui esse gráfico. E olha só, aqui eu consigo avaliar o seguinte. Eu consigo ver que, por exemplo, a Laís, que é representada pela cor cinza, manja muito de Power BI. Olha só, chegou no máximo. Tá vendo aqui, ó? Que o gráfico dela tá tocando aqui no Power BI, chegou no máximo. Se tiver aqui perto do meio, é nota 0. É 0, tudo bem? Valor 0. E quanto mais próximo das extremidades, maior o valor, maior a avaliação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu consigo ver que o que mais está equilibrado é esse laranja aqui, ó, porque ele tem várias habilidades, não é o melhor de todos, não é o pior de todos. Está justamente no meio, bem equilibrado. Então, dependendo do que a empresa precisa, ou dependendo do que você está avaliando, talvez este laranja aqui, que no caso é a Júlia, seja a melhor opção de todas. Por quê? Ela não é nem a melhor, mas também está tudo equilibrado. Manja um pouco de cada coisa. A avaliação, os valores estão equilibrados. E a gente consegue ver também que tem outros candidatos aqui nesse caso, que tem muitas competências em poucas coisas. Por exemplo, experiência e raciocínio lógico é excelente. Mas aí eu vejo que, por exemplo, olha só, Excel e Power BI é praticamente 0. E aí a gente consegue ir fazendo essas ponderações, beleza? Então o gráfico de radar é excelente para você fazer esses comparativos. Jogar várias avaliações dentro do gráfico e ver aquilo que mais se sobressai dos demais, aquilo que é mais equilibrado, aquilo que é ruim em uma coisa, muito bom em outra, você consegue avaliar isso de maneira bem ampla. Eu acredito que nesse caso, o gráfico de radar é a melhor opção de todas. Nem o gráfico de colunas, nem o gráfico de linhas consegue mostrar às vezes com tanta precisão quanto o gráfico de radar. Um gráfico que muita gente conhece bem é o gráfico de ações. Então, se você tem aí investimentos, costuma investir em ações, muito provavelmente você já viu esse gráfico aqui. Ele é basicamente composto de 4 coisas: valor máximo, valor mínimo, valor de abertura e valor de fechamento. A diferença desse vermelho para o verde é que ele está diminuindo o valor e o outro está aumentando o valor. Então, por exemplo, a única coisa que muda, ó, aqui é máximo nos dois, aqui é mínimo nos dois também, mas aqui inverte, ó, abertura, abertura, fechamento, fechamento. Tudo bem? Então é só isso que inverte. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque o gráfico ele é inteligente, ele sabe quando está subindo ou quando está descendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem histórico de abertura, máximo, mínimo e fechamento de ação. E justamente nessa ordem que você precisa deixar: a abertura, alta, baixa e fechamento. Aqui eu tenho a data que aconteceu cada evento. Vou selecionar todo mundo, pode selecionar nessa ordem mesmo: data, abertura, alta, baixa e fechamento. E aí você consegue clicar em inserir e nessa última opção aqui, ó, da primeira coluna, você consegue selecionar aqui o gráfico de ações. Eu vou estar utilizando, perceba que quando você deixa o mouse em cima, ele mostra uma descrição para você, ó, alta, baixa, fechamento. Não, não é esse daqui não. Talvez seja esse segundo aqui, ó. Abertura, isso aí, ó, abertura, alta, baixa e fechamento. Vou clicar nele e pronto. Nosso gráfico está já pronto aqui na tela. Posso clicar aqui no título, posso deletar, posso aumentar bastante aqui o meu gráfico, para ficar mais fácil da gente visualizar. E uma coisa que eu acho bem interessante fazer, quando o gráfico está subindo, geralmente ele é verde. E quando está descendo fica vermelho, certo? Dá para a gente mudar as cores também. Então, olha só. Posso dar 2 cliques aqui, ó, nesse que não está pintado. Por quê? Porque ele é o verde, ó, ele está subindo. E depois a gente pinta esse preto aqui, ó, representado pela cor escura, que representa aí, ó, quando está descendo. Deixa eu dar 2 cliques, ó. 1, 2, pronto. E aqui, ó, em preenchimento, eu escolho preenchimento sólido e vou escolher, ou ainda, para ficar bonitão, preenchimento de gradiente, vou escolher aqui essa terceira opção de verde. Olha que legal. Posso minimizar, borda, vou deixar sem linha, por exemplo. Pronto. Aí, ó, o verde já ficou legal. Agora a gente dá 2 cliques aqui, ó, nesse preto. 1, 2. Opa, tem que ser aqui dentro, ó. É difícil selecionar. Pronto, ó, selecionei, beleza? E aí vou clicar aqui, ó, no linha de preenchimento, borda sem linha e preenchimento gradiente. E aqui eu vou escolher um laranja, não tem vermelho, né? Infelizmente, mas ou dá pra gente fazer também, ó. Deixa eu deletar todo mundo aqui, ó. E com essa marca de gradiente do meio, eu jogo para a esquerda e escolho a cor vermelho escuro. E esse que está aqui na direita, eu escolho um vermelho claro. Aí já dá um contraste bem legal. Posso fechar isso daqui e pronto. O nosso gráfico de ações já está aqui na tela. E aí você consegue avaliar quando que subiu, quanto subiu, quando que começou a descer, até quando que desceu. Você consegue fazer essas comparações utilizando também aqui, ó, os valores da esquerda.
Você consegue fazer aí toda a análise que você precisa, beleza? Espero que esse gráfico aqui possa te ajudar bastante. E é um gráfico bem legal de a gente utilizar no Excel. Ele também te mostra a legenda aqui embaixo, ó, abertura, alta, baixa e fechamento. Se quiser, dá para deletar também, não precisa deixar na tela, mas tem gente que gosta de deixar aí bastante informação na tela. Bom, vamos lá agora para um gráfico muito interessante, dispersão. O gráfico de dispersão é um gráfico muito interessante para a gente fazer a correlação de duas coisas diferentes, por exemplo. Então, aqui eu tenho para ver, né, se existe a correlação ou não, para ver se existe para ver se um fator interfere no outro, por exemplo. Aqui a gente tem pessoas entrevistadas na região 123 ABC. E aí o que foi perguntado, por exemplo? Algo de exemplo mesmo, né? Então tem aqui o nome da pessoa, tem a idade e uma nota que ela deu para alguma coisa, por exemplo. Então a gente tem, perceba, dois valores. E vamos ver se tem uma correlação entre a idade da pessoa e a nota que ela deu para essa tal coisa. Será que quando a pessoa ela é mais velha, a nota é maior? Será que quando a pessoa é mais nova, ela deu uma nota menor? Será que o tipo de nota que a pessoa dá varia conforme a idade que ela tem? Não sei. Vamos fazer a análise. Concorda que analisando por aqui é difícil? Olha o tanto de valores que eu tenho aqui nessa minha tabela. Bem, muito inviável, digamos assim, fazer essa análise só por números. E esse gráfico é interessante a gente fazer ele de forma manual também, para conseguir selecionar os valores de forma bem precisa. Então vou clicar aqui fora e vou em inserir, clico aqui no gráfico de dispersão e seleciono a primeira opção. Beleza, já está aqui na tela, posso deixar ele desse tamanho mesmo. E agora vamos pegar os dados da nossa tabela e jogar aqui dentro. Botão direito em cima do gráfico, selecionar dados e aqui na série eu clico adicionar e o nome dessa série, vamos deixar sem nome mesmo por enquanto, valores, não precisa, né, colocar nome, valores de eixo X da série. Então olha só, nosso gráfico ele tem sempre um eixo Y, que é esse daqui em pé, beleza? Y, e o eixo X, que é o eixo aí deitado. Um valor vai representar o eixo Y, o quanto que ele vai estar para cima ou para baixo. E o valor do X é o quanto ele vai estar para a direita ou para a esquerda, tudo bem? Quanto ele vai se movimentar nesse eixo. Os valores do eixo X, por exemplo, posso clicar aqui na setinha para cima e posso selecionar a idade, por exemplo. Seleciono todo mundo que está aqui dentro até o final, até a última linha que eu tenho. Até aqui, beleza. Setinha para baixo. E agora os valores do eixo Y, clico aqui e seleciono toda a segunda coluna que eu tenho. Então, uma coluna basicamente foi da idade e outra está sendo da nota. Clico na setinha para baixo, clico no OK e clico aqui no OK novamente. E olha que interessante, deixa eu deletar esse título. Eu consigo fazer ainda alguns ajustes. Tá vendo que eu tenho bastante área vazia aqui, ó? O meu gráfico está começando basicamente aqui no 20, ó, tá vendo? Ele começa no 20. Será que então tem necessidade de eu deixar do 0 até o 10, sendo que está espaço vazio? Eu acho que não. Dá para eu corrigir, ó, 2 cliques, e eu vou começar mais ou menos no 15, então. Ó. Ao invés de usar do 0 ao 60, eu vou usar do 0 ao 15. Pronto, a gente já ganhou bastante espaço. Vamos ver aqui no canto, pode ser até o 55, acho que tá bom. E ao invés de usar do 0 até o 1600, eu vou usar até o 1500. Então seleciono aqui esses valores e vou trocar aqui por 1600, 1500. Enter. E aqui começa no 0. Beleza, clico no x e pronto. Aqui está o nosso gráfico de dispersão. E aí, o que eu consigo analisar com esse gráfico aqui, afinal de contas, hein? Ó, eu tenho aqui numa categoria representando a nota que a pessoa deu e aqui embaixo a idade da pessoa. Eu consigo ver uma leve subida na tendência, parece, ó. Então, aparentemente, me parece que quanto mais idade a pessoa tem, olha só, maior é a nota que a pessoa dá. Porque aqui a gente tem a nota e aqui a gente tem a idade da pessoa. E aí perceba que realmente, ó, uma pessoa de 20 anos, ó, ela tende a dar notas mais baixas. E uma pessoa de 50 tende a dar notas, ó, bem mais altas. Então realmente existe uma correlação entre os dois. Quanto mais idade, maior a nota que a pessoa deu por um tipo de entrevista aqui, um tipo de avaliação que ela fez. Então é assim que a gente consegue utilizar o gráfico de dispersão. Verificar se existe relação, correlação, interferência entre um valor e outro. Um outro gráfico bem interessante é o gráfico de funil. E com o gráfico de funil, eu acho interessante um ponto da gente analisar. A gente consegue ver se existe, aonde que existe o gargalo de algum processo ou algo do tipo. Então, por exemplo, aqui eu deixei os relatórios de pedidos e status. Eu tenho a descrição de cada coisa e o status. Então, por exemplo, aqui na verdade é a quantidade, né, o que está sendo feito. Então, por exemplo, eu tenho pedidos recebidos, 1000 pedidos. Né? Talvez aqui seja até melhor mudar para quantidade.
relatório de pedidos e quantidade. Pronto. Pedidos recebidos, 1000 pedidos foram recebidos. E aí, desses 1000, embalados 854, e desses, nota fiscal emitida 852, e desses, coletados 403, em trânsito, entregues. Tudo bem? Para que eu possa fazer uma análise desses valores, eu posso utilizar um gráfico de colunas, por exemplo. Eu acho que consegue me atender aqui. Mas, nesse caso, como eu estou vendo o desempenho de atividades que eu tenho aqui na empresa, e eu gostaria de analisar se existe ou não um tipo de engasgo em algum setor, em algum processo, o gráfico de funil consegue me ajudar bastante. Talvez algo bem interessante de você fazer primeiro é sempre organizar os valores do maior para o menor. Tudo bem? E para fazer isso é bem simples. Seleciona todo mundo, pode apertar o atalho Ctrl Shift L, e aí com o filtro, você clica aqui nessa caixinha, classificar do maior para o menor. Pronto, aí você já consegue filtrar do maior valor para o menor. Ctrl Shift L para tirar o filtro e pronto. Deixa eu selecionar todo mundo, inserir. Aqui nessa opção eu consigo selecionar o gráfico de funil. Cliquei e já está na tela e já está finalizada. Posso deletar aqui o título e eu consigo analisar se existe ou não gargalo em algum setor aqui da empresa. Então, por exemplo, eu consigo ver que aqui é um gráfico que ele vai diminuindo mesmo, é um gráfico de funil, mas existem alguns pontos que diminuem de forma bem rápida, como por exemplo, ó, aqui. Olha a diferença, né, desses dois valores. Diminui aqui de forma muito rápida, muito agressiva. Então talvez aqui seja um gargalo. Ó. De 1000 pedidos que eu recebi, quase 900 pedidos embalados e com nota fiscal, só 400 são coletados e em trânsito. A entrega até que tá bom, tá de acordo. Tá vendo que não diminuiu tanto? Ó. Dos 400 que eu tinha em trânsito, 300 já foram entregues. Tá bom, não é algo tão ruim assim. Ó. Mas aqui não. Ó. Olha, foi muito agressivo aqui essa redução. Então talvez o meu gargalo esteja aqui, ó. Em um desses dois setores, na verdade não. O em trânsito está ok, porque ele está bem compatível com o coletado. Realmente o gargalo está aqui, ó, entre nota fiscal e coletado, ó, porque a diferença é muito grande. Então talvez eu tenha que fazer alguma coisa para melhorar o tempo de coleta, tentar coletar mais material de forma mais rápida e aumentar o volume, né? Então o gráfico aqui de funil consegue nos ajudar a fazer aí esse tipo de avaliação, beleza? Onde que tem gargalo, onde que não tem, ou ainda em outras situações também você pode pensar em outra coisa, em outro tipo de exemplo para usar esse gráfico. Se diminuiu muito rápido, você pode pensar, era para diminuir tão rápido assim? Será? Será que sim? Será que não? E em outros casos também, ó, existem situações que se mantiveram constantes, ó, como por exemplo aqui e aqui. Será que era para se manter constante? Ou será que era para diminuir? Você consegue fazer esse tipo de avaliação. O gráfico de funil consegue nos ajudar bastante em relação a isso. Agora um gráfico que eu tenho certeza que você vai gostar é o gráfico de mapa. Então, para fazer algo até bonito no Excel, né? Aqui eu tenho ó, várias regiões do Brasil, Acre, Alagoas, Amapá e assim por diante, e as vendas de cada lugar. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Não é algo real, é apenas uma demonstração para vocês. E, através desse gráfico de mapa aqui no Excel, eu consigo de fato ter um mapa do Brasil e, através de cores ou de escalas de cores, visualizar onde mais vendeu e onde menos vendeu. É só você ter locais, cidade, estado, país, região, e numa segunda coluna os valores, independente do que esses valores representam. Tudo bem? Selecionei, clico aqui em inserir, clico aqui em mapa, seleciono a primeira opção, mapa. Pode ser que demore um pouquinho para carregar, ó, já carregou, ainda bem, foi rápido, mas geralmente às vezes demora um pouquinho, tá? Às vezes acontece aqui do meu Excel demorar até mais de 1 minuto para carregar um mapa, acontece, tudo bem? Então não precisa se preocupar com isso. Deixa eu deletar aqui o título e eu consigo ver aqui através da legenda que quanto mais escuro o azul, maior o valor de venda. Quanto mais claro, menor o valor de venda. E dessa forma eu consigo fazer análises e ver as regiões que mais tiveram vendas e as regiões que menos venderam também. E eu também posso mudar a cor. Ah, não gosto de azul, você pode mudar. Você clica no gráfico aqui, ó, coloca design do gráfico. Existem inclusive várias opções de layout para você selecionar aqui em cima, ó, que legal. Vou, acho que deixar essa opção primeira aqui mesmo. E também você pode alterar as cores, ó. Pode alterar as cores por aqui, ou ainda você pode clicar em cima do gráfico, formatar série de dados, ou, mais fácil, duplo clique, 1, 2, clica 2 vezes no gráfico, vai abrir essa janela lateral e aqui nas cores, ou ainda aqui embaixo, a cor da série, você consegue alterar aí as cores. Ó. Tem sequencial, 2 cores e 3 cores. Eu vou deixar 3 cores, acho que fica legal. Ó. Então, valor mais baixo, mínimo, eu vou deixar de vermelho. O valor médio eu vou deixar de amarelo e o valor máximo eu vou deixar de verde, por exemplo. Pronto.
Posso fechar e olha só o nosso gráfico. Eu sei, ficou bem colorido, né? Ficou uma salada de frutas, mas não tem problema. Você pode ir alterando as cores, igual eu fiz ali anteriormente, e achar aí o padrão melhor para você. Vermelho, onde vendeu pouco. Amarelo, vendeu na média. E verde, vendeu muito bem. É um gráfico bem legal, bem interessante da gente utilizar. Pouca gente utiliza no Excel, mas é um gráfico muito bom de utilizar. Dá para a gente fazer realmente boas análises. Ainda mais para você que às vezes vende para outras regiões, para várias cidades. Você consegue utilizar o gráfico de mapa para ter aí uma noção melhor de onde está vendendo mais, vendendo menos. Ou para qualquer outro tipo de análise, né? Para aonde que você está com maior número de frotas, menor número de frotas de caminhão, enfim, dá para fazer vários tipos de análise. Pareto, né? Esse é famoso, em gráfico de Pareto. Famoso 80-20. Geralmente 80% do nosso faturamento é devido a apenas 20% dos produtos. Ou, por exemplo, aqui eu tenho algo um pouquinho diferente, porque todo mundo fala de planilha de vendas, eu trouxe um exemplo diferente. Contagem dos defeitos encontrados na avaliação. Então, digamos aí que você trabalhe com análise de pavimento, e aí você faz a contagem de defeitos, cada tipo de defeito tem uma nomenclatura, ou ainda você trabalha em oficina mecânica, você faz ali o registro, hoje chegou um carro com defeito X, chegou outro carro, esse daqui é o defeito Y, você vai anotando os tipos de defeitos comuns de acontecer aí com os carros levados até a sua mecânica, por exemplo. Ou ainda, você tem padaria, vende pão, vende doce, sei lá. E você registra o que mais sai, o que está saindo mais, quantidade, valor. Você consegue fazer um Pareto, um 80-20, ver o que mais sai, o que menos sai e comparar, além disso, com também o faturamento, com a quantidade de aparições. Então, por exemplo, eu quero saber aqui se existe um defeito que aparece mais que os outros. Quais são, por exemplo, os defeitos 80-20? Ou seja, os 20% de defeito que representam 80% do total. Os 20% de produtos que representam 80% das vendas, dá para fazer também. Deixa eu selecionar, a primeira coluna que é a categoria e a segunda que são os valores. Categoria, valor, independente do que seja. Seleciono todo mundo, clico aqui em inserir e aí eu já vou ter aqui o gráfico de Pareto. Inserir e nessa opção aqui do meio eu tenho aqui histograma Pareto. Cliquei e pronto, já está na tela. Posso deletar o título e só com isso daqui eu já consigo avaliar e verificar quais são aí os meus 80-20. A linha representa a porcentagem e as colunas representam a quantidade de vezes que apareceu. Então, por exemplo, eu consigo ver que este defeito aqui, D18, é o que mais apareceu juntamente com esses três aqui, D18, 9 e 15. São aí os que mais apareceram. E se eu puxar a linha aqui, eu consigo ver que o meu 80-20 é mais ou menos aqui, Ou seja, esses produtos aqui, esses defeitos, representam 80% dos defeitos encontrados. Porque o valor deles é tão grande que só eles sozinhos já representam 80%. E esses demais aqui, então olha a comparação, né? Só isso daqui é o meu 80%. E esses demais aqui representam os meus 20%. Bem pouco, né, comparado com a proporção. Um pouquinho representa um monte e um montão representa um pouquinho. Isso é legal até para você fazer nas vendas de produtos, por exemplo. Você consegue ver que de vários produtos que você vende, às vezes 3, 4, 10 produtos representam 80% do faturamento da sua empresa. E um punhado de produto, 100, 200, só representam 20%. É legal essa estratégia porque a gente consegue ver aquilo que a gente precisa dedicar mais tempo e aquilo que talvez nem compense a gente ficar trabalhando com. Então o gráfico de Pareto consegue nos auxiliar com isso. Histograma, basicamente, ele é um gráfico de colunas que mostra a frequência das coisas, o quanto que cada coisa aparece, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui vendedores e vendas no primeiro quatrimestre. E aí eu tenho o nome do vendedor e o quanto de vezes que ele vendeu, em janeiro, fevereiro, março, abril. E depois, outro vendedor, janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui também os valores de venda de cada um dos vendedores em cada um dos meses. Digamos que eu gostaria de saber, não o quanto que cada um vendeu, não o quanto que vendeu em cada mês, eu não quero saber disso. Mas talvez eu gostaria de separar por categorias os meses que mais venderam, que menos venderam. Olha só, você vai entender na prática o que eu estou falando, vai ficar bem legal. É uma boa análise para você fazer também em conjunto com outros gráficos. Deixa eu selecionar todo mundo que eu tenho aqui na minha base de dados. Vou clicar aqui em inserir e vou escolher aqui o gráfico de histograma. Clico aqui no meio, histograma, primeira opção. Com esse gráfico aqui, deixa eu jogar ele lá em cima. Ctrl X, vou lá em cima, clico aqui, Ctrl V. Pronto. Com esse gráfico aqui, eu consigo analisar o seguinte. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Beleza, acho que assim ficou bom.
eu consigo ver o seguinte, que de R$5.000 a R$11.000, eu tenho aqui mais ou menos 15 vezes que foram vendidos valores entre R$5.000 e R$12.000. Então o gráfico aqui de histograma, ele consegue nos mostrar a frequência de aparição de cada coisa dividida em categorias. Para ficar, na verdade, um pouco mais fácil, ao invés de usar esses valores à esquerda, eu vou deletar essas linhas do fundo e vou clicar aqui em cima, ó, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados e vou selecionar centro, extremidade externa. Pronto. Aqui a gente consegue ter uma precisão um pouco melhor. Então, olha só. 16 vezes alguém vendeu entre R$5.000 e R$12.000. 21 vezes alguém vendeu entre R$12.000 e R$18.000. 11 vezes alguém vendeu entre R$18.000 e R$25.000. E 8 vezes alguém vendeu entre R$25.000 e R$32.000. Então, esse daqui é um gráfico muito parecido com o gráfico de colunas, mas é um gráfico que nos ajuda aí a saber a frequência de aparição de cada coisa, né? Você pode utilizar ele também em conjunto com outros gráficos, igual eu falei. Como aqui a gente tem uma variação de tempo, talvez você consiga utilizar o gráfico de linhas também, gráfico de colunas, e aí, como um segundo gráfico, você pode utilizar o histograma para ver a quantidade de frequências que cada intervalo aparece. 16 vezes alguém vendeu de 5.000 a 12.000, de 12.000 a 18.000 foram vendidos 21 vezes e assim por diante. E a gente consegue avaliar qual que é o intervalo vencedor, por exemplo. Ó. Eu consigo ver que a maior parte das vendas surgem entre um intervalo de 12.000 a 18.000. Então essa daqui talvez seja a faixa de venda que os meus vendedores mais estão confortáveis em vender. 21 vezes tiveram vendas entre R$12.000 a R$18.000. Gráfico de superfície. Assim como o gráfico de áreas, o gráfico de superfície ele tem aí algo parecido. Olha só, esse daqui é o nosso gráfico de área, certo? O gráfico de superfície ele tem algo parecido com o gráfico de áreas. Talvez a gente até consiga inverter os dois. Usei gráfico de áreas, será que daria para usar superfície? Vamos testar. Às vezes dá para usar, tudo bem? Dá para fazer essa troca sem perca nenhuma. Então aqui eu tenho basicamente, ó, novamente, tempo, né? Variação através do tempo, segunda, terça, quarta, quinta e relatório de vendas por dia da semana e categoria de produtos. Tem massas, verduras e carnes. Eu gostaria de fazer uma análise e ver o que vende melhor em cada dia da semana. Será que massa vende melhor que verdura? Quando que vende melhor? Quando que vende pior? O que vende bem em todos os dias da semana? Não sei. Gostaria de fazer uma comparação geral de todos esses valores aqui. Dá para utilizar gráfico de linha? Sim. Dá para utilizar gráfico de áreas? Sim. E gráfico de, por exemplo, gráfico de superfície? Também dá. Uma dica simples. Se você consegue utilizar gráfico de linhas ou gráfico de áreas, tenta utilizar gráfico de superfície. Ele também pode resolver o seu problema e, geralmente, quando a gente consegue utilizar gráfico de áreas, o gráfico de superfície também se encaixa bem. Deixa eu selecionar todo mundo, vou clicar em inserir e vou selecionar aqui essa última opção e venho em superfície. Pronto. Aqui eu já tenho o meu gráfico de superfície. Posso deletar aqui o título e melhorou um pouquinho a visualização, mas para a gente deixar um pouco melhor, tá vendo que tem espaços aqui que eu não estou usando? Ele começa no 0, acaba no 250. Será mesmo que eu preciso começar no 0? Será que eu preciso acabar no 250? Então, peraí. Vamos ver se a gente consegue ganhar espaço. Aqui eu estou vendo que o menor valor é o 90. Então, vamos começar no 90, eu acho melhor. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2, pronto. E eu vou começar no mínimo 90. Enter. Beleza. Posso fechar aqui agora e já melhorou bastante aqui a visualização. Então, basicamente, pessoal, com esse gráfico aqui eu consigo avaliar o seguinte, ó. Eu consigo ver que tem 3 eixos aqui o nosso gráfico, né? Tem aqui o eixo das datas, segunda, terça, quarta. Tem aqui o eixo das categorias, carne, verdura e massa. E tem aqui um eixo do tamanho, o eixo Y, que representa o valor de cada categoria. Bom, eu consigo visualizar aqui o seguinte, ó. Que, por exemplo, no sábado e no domingo parece que vende bastante, ó. Por quê? Porque é o maior tamanho. Eu consigo ver que na quarta-feira, na quarta, segunda e terça, não vende tão bem. Com exceção da massa, olha só. Tá vendo essa primeira linha aqui? Ela é a massa. Então ela vende bastante na segunda e na terça. E depois ela começa caindo, ó. Então eu vejo que a massa ela vende melhor no começo da semana. E em contrapartida, a verdura, olha só. Eu consigo ver que ela vende aqui mais ou menos e parece que ela vem subindo, ó. Então ela vende melhor conforme o decorrer da semana. E carne também é algo parecido, ó. Ela vende muito no final de semana e durante a semana ela vai caindo, ó. Também consigo fazer essa análise. Então, basicamente, pessoal, um gráfico de superfície, você pode pensar o seguinte, ó. Grava bem o jeito que ele está aqui, tá vendo? Agora vamos ver aqui o gráfico de áreas.
Ele é muito parecido com o gráfico de áreas, mas ao invés da gente ver de lado, a gente está meio que vendo de cima. É um gráfico 3D. É como se quase fosse uma área 3D. E aí a gente fica aí com esse efeito 3D. Mas, geralmente, quando você usa gráfico de superfície, você também consegue usar áreas. Quer ver? Ó? Deixa eu selecionar, inserir, e vou colocar aqui um gráfico de áreas. Pode ser esse daqui, por exemplo. Ó. Olha só, tá vendo que se encaixa, né? E aí o que a gente poderia fazer é trocar. Ao invés de deixar com o fundo sólido, a gente deixar com o fundo transparente, né? Ou ainda, vamos trocar isso daqui, ó. Alterar tipo de gráfico para o gráfico de linhas, por exemplo. Ó. A gente consegue também ter uma precisão muito boa nas nossas análises. Então, se você consegue utilizar gráfico de linhas, você também consegue utilizar gráfico de superfície. Vai do seu gosto. Vai que você quer fazer uma apresentação e quer deixar algo bem bonito, interessante, você consegue utilizar gráfico de superfície sim, para geralmente substituir um gráfico de linhas, tudo bem? Deixa eu deletar isso daqui. E agora vamos aqui para um penúltimo gráfico, que é o gráfico de bolhas. O gráfico de bolhas ele é muito similar ao gráfico de dispersão, porém com uma diferença. O gráfico de dispersão a gente tem os pontinhos tudo do mesmo tamanho. O gráfico de bolhas a gente vai ter a mesma coisa, porém cada ponto tem um tamanho diferente. Então a gente tem como se fosse um outro critério. Além de ter um gráfico de dispersão, a gente tem ainda o fator do tamanho da bolinha. Quanto maior, maior o valor, quanto menor, menor o valor. Então talvez ele seja até um gráfico mais completo do que o dispersão, porque a gente ainda tem mais um critério. Posso fazer o seguinte aqui, ó. Clicar numa célula vazia, inserir, e no mesmo lugar que a gente escolheu o gráfico de dispersão, tem aqui o meu gráfico de bolhas. Ó. Então eu clico e vou deixar ele aqui no cantinho, botão direito, selecionar dados. Aqui eu consigo, por exemplo, ó, entradas de legenda, clicar em adicionar, e a mesma coisa do gráfico de dispersão. Porém, o que vai mudar é isso daqui, ó, tamanho da série, tudo bem? O tamanho da bolha. Quanto maior o valor, maior, quanto menor, menor a bolha. Deixa eu já começar por esse fator aqui, ó. Deixa eu deletar o que está aqui dentro, setinha para cima, seleciono aqui todo mundo, setinha para baixo. Valores do eixo Y, deleto o que está aqui dentro, vou selecionar a coluna da expectativa de vida, e aqui o do eixo X, população. Clico no OK e OK de novo. Bom, já está na tela o gráfico de bolhas. Vamos só dar uma olhada aqui nas informações que a gente tem, né? Status de países. Tem aqui o nome do país. E vocês viram, né, que eu não selecionei o nome do país. Então ainda a gente não consegue identificar o que cada bolha representa, mas eu já vou corrigir essa informação. Tem aqui também a população, expectativa de vida e média salarial. Será que existe uma correlação entre população, expectativa de vida e média salarial? Não sei. Vamos descobrir através do gráfico de bolhas. Não daria para usar gráfico de dispersão? Talvez, se a gente tivesse uma coluna a menos. O gráfico de dispersão é interessante para a gente fazer comparações entre duas colunas. Quero ver se existe correlação entre população e média salarial. Ou média salarial, expectativa de vida. Existe correlação? Não sei, dá para a gente fazer a avaliação. Dá para usar a dispersão. Mas como aqui a gente tem 1, 2, 3 fatores, é legal usar bolhas, porque o terceiro fator ele entra como o tamanho da bolha. E aí, quanto maior, maior o valor. Né? Agora, para a gente poder adicionar aqui esses países na bolha, vou clicar no gráfico, design do gráfico, adicionar elemento, rótulos de dados, e vou clicar centro, por exemplo. Só que ao invés de usar número, 2 cliques, e vou selecionar, opa, não abriu, peraí, 2 cliques, 1, 2. Nessa janela eu vou selecionar essa opção aqui, ó, valor a partir das células. Clico e venho, seleciono aqui os países, ok, e aí eu posso eliminar valor Y e mostrar linha de preenchimento. Outra coisa que dá para eu ajustar é esse menos 200 mil aqui embaixo, ó. Então eu clico nele e ele vai começar no 0, ó. Enter, pronto. Agora eu posso fechar e aí já está finalizado aqui o nosso gráfico de bolhas. E como eu falei, ele é muito parecido com o gráfico de dispersão, mas aqui a gente tem um outro fator que é o tamanho da bolha, né? O tamanho da bolha influencia também. Então aqui a gente consegue ver a média salarial, a expectativa de idade das pessoas e o tamanho da bolha que influencia. E eu consigo ver aqui o seguinte, a população do país, ó, população, aqui a gente consegue ver a expectativa de idade, né? Então anos, por exemplo, e o tamanho da bolha é o salário. E o que a gente consegue ver aqui, que é o seguinte, ó, eu tô vendo que tem um grupo bem de pessoas mais velhas aqui em cima, certo? E esse grupo de pessoas mais velhas vivem em países com uma população um pouquinho menor e tá vendo que a bolha é maior, né, do que os demais. Então, olha só, realmente existe uma correlação. Salário bem grande, pessoas mais velhas numa população menor. E aqui, tem esse isolado aqui, eu posso pegar até esses dois, ó, são bolhas menores.
E aí eu consigo ver que quanto menor o salário, parece que são locais com mais pessoas, ó, e com uma idade de vida um pouco mais baixa, 80 anos. Então sim, existe uma correlação destes 3 fatores. Poderia usar dispersão, mas dispersão a gente precisaria de 1, 2 colunas. Tem uma terceira coluna? Dá para usar gráfico de bolhas para te ajudar. Agora, o último gráfico, o gráfico número 20, caixa estreita. A gente consegue ver aqui a distribuição das categorias. Então, eu tenho aqui o nome de vários alunos, né? A Lana, que é a mesma aluna, né? E ela fez várias matérias, biologia, geografia, matemática e química. Em cada uma das matérias, ela tirou uma nota. Digamos que eu gostaria, isso é para todos os alunos, ó. Tem aqui a Lana, Ana, que também fez as mesmas matérias, Andressa e assim por diante. Digamos que eu gostaria de ver aqui uma distribuição das notas dos alunos. Então, por exemplo, eu queria ver biologia, se o pessoal... Porque perceba, né, que tem várias vezes aparece biologia. Aqui embaixo e assim por diante. É uma lista bem grande de várias matérias com vários alunos. Então aqui, mais uma vez, olha que interessante. É como se a gente tivesse categoria e subcategoria. E quando a gente tem categoria e subcategoria, a gente usa o quê? Gráfico de mapa, gráfico de explosão solar. Mas nesse caso, a gente tem categoria, subcategoria. Tem um valor apenas? Não, a gente tem vários valores. Nota 1, 2, 3 e 4. 4 colunas de valores. Então, nesse caso, ó, não vai usar gráfico de mapa de árvore, nem gráfico de explosão solar. A gente consegue utilizar aqui um gráfico de caixa estreita. Deixa eu selecionar todos os valores que eu tenho. Ó. Tá vendo que tem bastante linhas, né? 130 linhas com informações aqui dos alunos. Vou clicar em inserir e aqui, ó, no meio, onde a gente escolheu aí o nosso histograma e o Pareto, eu escolho aqui, ó, caixa estreita. Olha que legal, deixa eu jogar ele aqui para o canto, deletar aqui o título, vou diminuir um pouquinho para ficar fácil aí a nossa leitura do gráfico, e a gente consegue avaliar aqui o seguinte, ó, que, por exemplo, eu tenho aqui as 4 matérias, tenho aqui as notas das 4 matérias, tudo bem, que ninguém tirou 0, né, então tem esse espaço vazio, e ninguém tirou mais do que 10, né, porque 10 é a nota máxima. E justamente isso que eu consigo ver por aqui, ó. Esse tracinho que fica aqui em cima representa o valor máximo. Esse tracinho que fica aqui embaixo é o valor mínimo que alguém tirou na matéria em questão. E esses valores aqui do meio, que são essas caixinhas, é onde se concentram a maior parte dos alunos. Então, por exemplo, digamos que aqui em biologia, por que biologia tem 4 gráficos? Justamente pelas 4 notas que a gente tem. Ó. Biologia tem nota 1, 2, 3 e 4. Isso para todos os alunos. Então, cada barrinha representa uma nota. A nota da prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4, da biologia. E aí a gente consegue ver que a concentração está aqui, ó, mais ou menos aqui em 8. Então, beleza, o pessoal foi bem em biologia. Mesmo assim, ainda existiram pessoas ó, que tiraram nota 4, tá vendo que o mínimo é 4, e também tiveram pessoas que tiraram 10. Muito bem. Isso para todas as matérias. Ó. Sempre existiu algum aluno que tirou 4 em alguma matéria, tá vendo? E sempre existiu algum aluno, mesmo que ele não esteja aqui dentro da concentração, que ele tirou 10. Então ele se destacou, ele saiu da média, né? Analisando esse gráfico, eu consigo ver o seguinte. Biologia foi a melhor de todas as matérias que teve aqui. Por quê? Porque a concentração está bem lá em cima, ó, perto do 8. Beleza, excelente. Agora um que eu estou vendo que não ficou tão legal assim. Olha só, geografia. Eu consigo ver que o pessoal não foi muito bem, está meio baixo a concentração e aqui também, ó, nessa nota 2, ficou bem baixo, tá vendo? Então aconteceu alguma coisa aqui que o pessoal não pegou muito bem a matéria, ó. Ficou bem abaixo do esperado. E aqui química também, né? A prova 2 não foi tão legal assim. Em compensação, eu consigo ver que, por exemplo... Não, na verdade, ó, por exemplo, matemática. Ó, essa última prova de matemática amarela. Olha o tamanho da variação. Foi aqui ó, de 8 até 4. Então foi uma mistura total. Teve estudante que foi muito bem, uns que foi muito mal. Olha que bagunça que ficou aqui nessa matéria, né? Mas esse gráfico é interessante por causa do seguinte. A gente consegue ver a concentração de cada nota e onde se agrupa a maior parte dos alunos que tiraram aí a média. Né? Então, por exemplo, a gente consegue ver as concentrações aqui. Ó. E a gente também consegue ver as notas máximas e mínimas por esses tracinhos que ficam aqui. Então, excelente gráfico para você usar quando você não consegue utilizar o gráfico de mapa de árvore, onde você tem categoria, subcategoria e valor, categoria, subcategoria e valor, você tem aí, no caso, algo um pouquinho diferente, que é categoria, subcategoria e valores. Aí você consegue utilizar o gráfico de caixa estreita aqui no Excel. Bom, eu espero realmente que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Um vídeo realmente bem completo, 20 gráficos diferentes aqui no Excel. Se você ficar com dúvida em qualquer um dos gráficos,
Ou quer que eu traga um vídeo mais específico sobre algum desses gráficos aqui, com outros exemplos ou com mais exemplos diferentes, exemplos mais práticos? Deixa nos comentários, deixa eu saber para eu poder te ajudar de forma mais específica. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal e eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Obrigado, pessoal. Até amanhã.